Eu sou o professor Drauzio, essa é a primeira temporada, aula 11. Vou abrir meu Visual Studio Express 2012. Vou abrir o projeto temporada 1. Na aula passada nós finalizamos o método excluir. E na aula de hoje nós vamos começar o método consultar. Lembrando que nós estamos trabalhando nas regras de negócio do projeto. E agora nós estamos na classe cliente negócio. Vamos começar então o método consultar. Vou abrir meu banco de dados SQL Server Express para olhar como é que está o banco, quais são as procedures que ainda faltam. Então no banco Drauzio tenho as procedures. E aqui nas procedures nós já fizemos a de alterar, já fizemos a de excluir, já fizemos a de inserir. Quando eu falo já fizemos, as regras de negócio já estão utilizando elas. E agora nós vamos fazer a regra de negócio da consultar por nome. Então vamos começar, tem a consultar por nome e a consultar por ID. Então vamos começar utilizando a consultar por nome, que é o SP cliente consultar por nome. Então é ela que nós vamos trabalhar hoje. Lembrando que o que ela faz? Aqui no SP de consultar por nome, a gente passa para ela o parâmetro nome e ela faz um select, ó, nesses 5 campos, procurando onde tiver algum nome que contém a palavra nome que a gente passar para ela no meio desses campos. Tá? Então lembrando que a procedura está aqui, já tem alguns registros dentro do banco, então nós vamos trabalhar em cima dessa procedura na aula de hoje. Até agora, nossos 3 métodos, eles devolviam apenas um tipo de retorno, né? Que é o string, string, string. Então, inserir, alterar, excluir, ele inseria, alterava ou excluía, e ele devolve ou o ID que ele afetou, ou a mensagem de erro, por isso que é uma string. O que nós vamos fazer hoje vai ser diferente. O que eu vou devolver? Quando eu vim aqui executar essa procedure, ó, ele vai executar esse select, vai ter o filtro, eu vou executar sem o filtro. Quantos clientes eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4 clientes. Então, eu vou devolver um conjunto de clientes. Então, o método que nós vamos fazer hoje, o retorno dele não vai ser uma string, vai ser clientes. Ó, cada linha dessa, ó, tá vendo? É um cliente. E aí tem os campos que o cliente tem, que é o ID, o nome, a data de nascimento, o sexo e o limite. Então, cada linha é considerada um cliente. Então, o que esse método vai fazer é pegar cada cliente desse, transformar ele numa linguagem, num objeto que a programação entenda. Para a gente trabalhar com essa coleção, não sei se vocês lembram, no objeto transferência, nós criamos o cliente e nós criamos o cliente coleção. O cliente é cada cliente, ou seja, o cliente é cada linha dessa aqui. Ó. A linha 1 é um cliente, a linha 2 é outro. E o que é o cliente coleção? O cliente coleção é o conjunto dos 4 clientes. Ou seja, eu vou criar um cliente e vou colocar na coleção. Vou criar outro cliente e vou colocar na coleção. Lembra daquela aula que eu mostrei na objeto transferência? É aqui que nós vamos começar a usar a coleção de clientes. Então, hoje nós vamos estar utilizando a coleção. Vou minimizar minha Solution Explorer para ficar mais espaço. Então, vamos lá. Primeira coisa, o método tem que ser público. Ele tem que ser público porque ele vai ser utilizado lá nas telas para pedir para consultar. Retorno, a porta de saída, como eu sempre falo, dos outros 3 foi a string. Desse aqui vai ser cliente coleção. Eu vou devolver uma coleção de cliente. Ou seja, a tela fala assim, Drauzio, eu quero o cliente que tem a letra A no meio do nome. Ele vai lá, acha todos os clientes que tem a letra A no meio do nome e devolve para a tela uma coleção de clientes com a letra A. Aí o grid pega e exibe essa coleção no grid. Então, o nosso retorno dessa procedure, desse método, vai ser uma coleção de clientes. O nome, consultar por nome. Parâmetro de entrada. O que vai entrar dentro desse método para a gente usar lá na procedure? Eu vou ter que passar o pedacinho do nome ou o nome inteiro que eu quero procurar, não é? Então é aqui que nós vamos colocar o parâmetro. Então o que vai ser o parâmetro de entrada? Se eu olhar na procedure, aqui na procedure, qual que é o parâmetro dela? É nome. Que tipo que é? Um varchar. Lembrando que o varchar é um texto com um tamanho máximo de 100. Lá no .NET, string. Então, o nosso método ele vai receber uma string como entrada, que nós podemos chamar de nome. O
que aqui pode ser ou o nome completo ou um pedaço do nome. Então está feito nossa assinatura, a gente chama isso de assinatura do método. O que é assinatura? Essa é pública, o tipo, o nome do método e os parâmetros de entrada. Nesse caso tem um parâmetro só, que é só o nome. Então ele tem que devolver uma coleção, chama consultar por nome e recebe uma string, que é um texto, nome como entrada. Então vou passar o texto aqui, aí aqui dentro nós vamos chamar, vai lá para o banco, pega a palavra A, consulta todos os clientes que tem a palavra A no meio, o nome traz, monta os clientes, coloca esses clientes na coleção e devolve aqui na porta de saída, que é uma coleção de clientes. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos começar igual aos outros métodos, colocando tratamento de exceção. Um try, que é tente, ele vai tentar fazer. Catch, que é capturar se der algum erro. Aqui eu passo como entrada a exceção, que é o erro que deu. A diferença é que aqui nesse método, o que ele devolve? Esses três aqui devolvem uma string. Então no exception deles, a gente fala assim, retorna a string de a mensagem de erro. E se ele desse certo, a gente ia devolver o ID aqui em cima. Já nesse de consultar, ele devolve uma coleção. Coleção não é uma string, coleção é uma coleção, é um objeto que contém vários clientes dentro, ele não é um texto. Então a gente não pode devolver mensagem que vai dar erro. Então aqui nós temos que devolver uma nova exceção. Aqui entra aquele throw new exception que eu falei. Nesse caso não tem jeito, a gente tem que criar uma exceção nova, personalizada, e mandar essa exceção para a tela. Então, se der um erro aqui, nós vamos criar uma nova exceção e vamos mandar ela para a tela, que a tela vai tratar essa exceção. Então vamos falar assim, eu quero disparar uma nova, disparar uma nova exception. Aqui eu poderia pôr só x.message, que iria só a mensagem original. Por exemplo, aqui, não foi possível conectar com o banco, falha na rede. O campo, o nome não foi encontrado na procedure. A procedure não foi encontrada. Se der algum erro, esse erro vai vir aqui a mensagem. Só que como a gente já sabe que está dentro desse método consultar por nome, vamos colocar uma frasezinha aqui antes para ficar melhor de entender na tela. Então a gente pode fazer assim, não foi possível consultar o cliente por nome. Detalhes, 2 pontos. Tá vendo? Então fica throw new exception. Vou dar um enter aqui para dar para ler, Olha lá como ficou. Então fica assim, throw é disparar, né? Criar um novo, new é novo, então quero criar uma nova exceção. E essa exceção eu estou passando uma mensagem dentro dela. Não foi possível consultar o cliente por nome. Detalhes. Detalhes eu coloco a mensagem original do erro. Tá vendo? Fica suave para o usuário na tela. O usuário vai ler, em vez de colocar assim, erro ao consultar cliente, erro, o usuário já assusta, já acha que o sistema está com um problema. Mas não, o sistema não está com problema. Pode ser que a rede está com problema, pode ser que o banco de dados está fora do ar. Então você coloca um erro mais bonito aqui para ele. Não foi possível consultar o cliente por nome. Detalhes, x.message. Então está aqui a nossa mensagem. Então, vou deixar tudo numa linha só. E vamos para o corpo do nosso método. Primeiro passo. Se eu estou falando que o meu método vai devolver uma coleção aqui para ele, então eu vou ter que criar uma coleção aqui dentro, colocar as coisas dentro dela e devolver ela. Então, vamos criar essa coleção aqui. Cliente coleção, que eu dei o nome de cliente coleção, só troquei aqui o C para minúsculo, é igual a uma nova coleção de clientes. Então, esse new é a instância, instanciar, criar uma instância nova, criar um objeto novo. Então, quero criar uma coleção nova. Então, nesse ponto aqui, vou comentar. Então, nesse momento, eu instancio. Eu pego esse modelo que eu tenho aqui no objeto transferência, que é esse cliente coleção aqui. Tá? Então, aqui é o modelinho. Instanciei, o que é instanciar? Criar uma igual àquele modelinho, só que para mim poder usar com as informações que eu quiser. Então, criei uma nova aqui. Por enquanto, ela está vazia. Aí, no finalzinho do método, eu vou ter que retornar ela. Return. Então, só para vocês entenderem, criei a coleção vazia aqui e estou retornando ela. O que é return aqui embaixo? Lembrando que eu falei para vocês nas outras aulas que sempre que eu tenho um tipo aqui, quando não é void, que eu tenho um tipo logo após o public ou private, quer dizer que eu tenho que devolver esse tipo. Então, tá vendo aqui, o tipo é igual ao tipo que eu criei, que é o cliente coleção,
e no final está devolvendo. Então eu criei aqui uma coleção de clientes nova e estou devolvendo ela. Então lá na tela, se eu chamar nesse momento agora, se eu falar assim, ó, consultar cliente por nome, ele sempre vai devolver uma coleção vazia. Tá vendo? Então sempre coleção vazia, nesse momento. Agora o que nós vamos fazer? Aqui no meio nós vamos montar o banco de dados, vamos buscar os clientes que tem lá que ele encontrar, vamos abastecer essa coleção para quê? Para que a hora que ela chegue aqui no retorno, elas tenham informação dentro dela. Tá? Que nesse primeiro momento, a coleção ela está, aquele vetorzinho que eu mostrei vazio, ó, ela não tem nenhum cliente aqui dentro, tá? Sem nada dentro. Então vamos lá. O próximo passo é limpar os parâmetros. Da mesma forma que nós fizemos nos outros métodos, acesso a dados SQL Server, ponto, limpar parâmetros. Depois que eu limpei os parâmetros, eu adiciono os parâmetros. Então, acesso a dados SQL Server, igual a gente fez nos outros, ponto, adicionar parâmetros. Qual que é o parâmetro que a procedure espera? Nome, então eu vou copiar esse parâmetro aqui, ó. Lembrando que o que está aqui em cima é o parâmetro de entrada. Esse nome aqui, por exemplo, se eu passar Drauzio, ele vai jogar Drauzio aqui. Então vai ficar, selecione o ID, o nome, a data de nascimento, sexo e limite da tabela de cliente, onde o nome tiver alguma semelhança, onde o nome contém qualquer coisa e Drauzio entre essas qualquer coisa. Então, se a pessoa tiver Drauzio no meio do nome, no começo, no meio, no fim, essa procedure vai encontrar. Então, a variável é nome. E o que eu vou jogar dentro dessa variável que vai para lá? Esse cara aqui, ó, que é o que está entrando no meu método. Ó. Lembrando que o que vem aqui é o parâmetro de entrada, é o que entra. Se entra, eu tenho que usar em algum lugar. No nosso caso, ele vai ser usado aqui. Ó. Então aqui eu vou colocar nome. E está pronto o único parâmetro que o método nosso precisa. Agora nós vamos mandar essa informação para o banco, vamos executar. Falar para o nosso projeto, vai até o banco, chama a procedure que eu vou passar o nome agora, leva esse parâmetro que eu acabei de falar aqui e traz os clientes que você encontrar. Então vamos de novo, acesso a dados SQL Server, ponto. Nos outros métodos nós usamos esse cara aqui, ó, executar manipulação, vocês lembram? Que foi para manipular os dados, para inserir, alterar, excluir. Já nesse caso agora nós vamos executar uma consulta. Então nós vamos usar esse outro método que a gente não usou até agora, que chama executar consulta. Mesma coisa dos outros que a gente usou nos outros três métodos, ó, ele fala assim, ó, passa um comando, se é uma procedure ou se é um texto, e o nome do comando ou do texto que você quer executar. Então, eu quero executar só por o ponto, store procedure, e o nome da procedure vai ser, vou lá buscar para não ter perigo de errar, tá vendo que legal? Como você tem a procedure pronta, você vai copiando e colando, não tem como errar, né? Vai ser essa procedure chamada USP cliente consultar por nome. Então está aqui o nosso método. Então vai ser acesso a dados SQL Server, ponto executar consulta, vou dar um enter só para aparecer aqui, ó. Acesso a dados SQL Server, ponto executar consulta, que esse executar consulta, lembrando que é aquele método que a gente criou lá dentro das, aqui, ó, na parte de acessar dados, nós criamos ele aqui. Não sei se vocês lembram, aqui na acessar dados nós criamos dentro desse objeto aqui, ó, acesso dados SQL Server. Então essa classe, que é esse objeto nosso que vai até o banco fazer as coisas, nós colocamos um método chamado executar consulta. Para ver ele, é só dar um botão direito, Go to Definition ou F12. Então vou dar um Go to Definition, vai aparecer aqui no cantinho a classe, ó. Botão direito, Go to Definition, lá apareceu aqui e já colocou em cima dele, tá? Então tá vendo, ó, naquela classe acessor dados SQL Server que nós criamos, tem esse executar consulta que foi criado nas primeiras aulas. Então o que ele faz? Ele vai lá, cria conexão, coloca os que é do tipo procedure que nós passamos, o nome da procedure, coloca o parâmetro nome que a gente acabou de passar e aqui no final, ó, ele cria um adaptador, aí ele vai criar um data table e manda pegar os dados que ele encontrou no banco, colocar dentro do data table e devolve o data table no final. Então nós vamos estar usando esse cara agora lá. Então vamos ver aqui, ó. Então eu mandei executar uma consulta, falei que é uma procedure e passei o nome da procedure. E o que esse cara vai me devolver? Eu vou colocar tudo numa linha só aqui para ficar mais fácil, tá? Uma linha só aqui. Olha lá, ficou tudo uma linha só, eu gosto de trabalhar assim.
que esse cara vai me devolver? Se eu passar o mouse em cima dele, ele fala para o meu Drauzio, ele vai te devolver um data table. Tá vendo? Então, quando ele terminar de executar, ele vai devolver um data table. O que é data table? Vamos traduzir aqui para tentar entender melhor. Data é igual a dados em português. E table é igual a tabela. Então, tabela de dados. O que é uma tabela de dados? Quando vocês ouvirem a palavra data table, tabela de dados. Tabela de dados é isso aqui, ó. Quer ver? Vou dar um select, executar. Isso é uma tabela de dados, ele devolve isso. Tá vendo? Por que tabela? Não parece uma tabela do Excel? Ó, uma tabela onde tem linhas e colunas, tá vendo? Cada linha é uma data row. Row é linha, data é dados, uma linha de dados, lá na .NET. E cada coluna é uma data column, uma coluna. Tá? Então, o conjunto, as linhas e as colunas juntos, chama data table, tabela de dados. Então, voltando aqui, olha lá, ele vai me devolver um data table. Se ele vai me devolver, eu tenho que pegar esse data table aqui. Então, antes de executar o método, eu vou falar assim, ó, data table, que eu posso chamar de... Eu vou pôr um nome bem intuitivo para data table cliente, para ficar fácil de vocês entenderem. Vai receber, ó, é ser igual ao resultado que o método mandar. Então, cria um data table chamado cliente, que vai ser igual, aí ele vai executar a consulta, vai ser uma procedure que vai ser executada, chamada cliente consultar por nome, e essa procedure ele vai estar levando esse parâmetro nome. E o resultado ele vai jogar aqui dentro para mim nesse data table. Então, quando passar nessa linha, ele vai até o banco, ele vai lá no banco, vai pegar aquele conjunto de dados, vai voltar e vai transformar ele e jogar aqui no data table. Então, nesse objeto aqui, eu vou ter exatamente essa visão que vocês estão vendo aqui. Ó. Aquele objeto, na cabeça de vocês, quando vocês olharem para ele, vocês têm que imaginar que tem isso aqui dentro dele. Ó. Exatamente esse formato. Se eu colocar a letra A, por exemplo, para constar pela letra A, todos os nomes têm a letra A, então vai os 4 nomes. Se eu colocar Drauzio, só vai ter esses dois aqui, ó. Aqui esse tem Drauzio, esse tem Drauzio. Se eu colocar Flávio, só vai ter esses dois aqui. Tá vendo? Então, quando chegar nessa linha da programação, vocês têm que imaginar que dentro de um data table tem exatamente aquela visão que eu acabei de mostrar agora lá no SQL Server. E agora, o que nós vamos fazer? O próximo passo. Eu até posso, se eu quiser mandar esse data table para a tela lá e exibir no grid, eu até posso. Mas na orientação a objeto, a gente não trabalha com o data table, que é essa visão que vocês estão vendo aqui. A gente vai pegar esse data table e transformar ele numa coleção de clientes. Então, aí, a partir do momento que eu sair desse método, eu não tenho mais um data table, que é um objeto genérico, um objeto comum para todos os bancos. Eu vou ter, sim, uma coleção de clientes, que eu sei que ali dentro eu estou cheio com vários clientes. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou percorrer o data table e vou transformar em uma coleção de clientes. Cada linha do data table é um cliente. Então, cada linha do data table é um cliente. Como é que é linha em inglês? É row. E dados? É data. Então, data é igual a dados e row é igual a linha. Só para vocês saberem que nós vamos trabalhar com um objeto aqui que vai chamar data row, que vai ser chama linha de dados. Então vamos lá. Vocês lembram que eu expliquei o for each? For each. Vocês lembram daquela aula que eu expliquei bastante? Então, quem não lembra, assiste aquela aula que eu expliquei bem explicadinho como é que o for each funciona. Então, nós vamos precisar fazer um for each. Por que nós vamos usar o for each? For, só para quem também não lembra, eu vou comentar aqui. Ó, for é igual a para. E each é igual a cada. Então, para cada. Então, o que eu vou falar agora? Eu vou falar assim, ó. Para cada linha dessa, ó, para cada uma delas, eu quero que você transforme essas colunas num objeto cliente. Então, vamos lá, linha 1. A linha 1 é o Drauzio. Então, vai lá na linha 1, pega o ID, pega o nome, pega o nascimento, o sexo e o nome de compra, coloca isso dentro de um cliente e esse cliente eu quero que você coloque na coleção. Terminou? Então, para cada. Então, o que quer dizer para cada? Ele vai na primeira, depois ele vai na segunda, depois ele vai na terceira, depois ele vai na quarta. Ele vai fazer isso para cada linha dessa. Então, vamos lá. Então, ó. For each para cada
para cada, ó, que é o for each, para cada o que? Data row, que é linha, que eu vou chamar de linha aqui para vocês, para ficar fácil depois de vocês entenderem. E aí, dentro da onde? Ó, in é dentro, tá? Então, dentro da onde? Para cada linha, dentro do que? Aqui no banco, que eu acabei de falar, que eu vou devolver um data table. Então, eu quero falar assim, ó, para cada linha, dentro desse cara aqui, ó, desse data table aqui. Tá? Então, vamos chamar aqui data table cliente, ponto, as linhas dele. E aqui fica, então, o for each que eu acabei de falar. Então, para cada data row, a tradução aqui em cima, data é dados, row é linha, para cada linha, que eu dei o nome de linha para ficar bem explícito, né, para a gente bater o olho e saber que é uma linha lá que está vindo do banco de dados, dentro da onde? Do data table cliente, que é o data table que vai vir do banco, que é aquela visão que eu acabei de mostrar lá para vocês. Só que aí tem que pôr o ponto rows. Então, rows, ele tem 4 linhas. Então, para cada linha, dentro das linhas dele. Então, ele vai percorrer 1, 2, 3, 4. Se você estiver começando, um erro comum que sempre esquece de pôr o ponto rows aqui, ó. Sempre esquece. Faz lá, data row, linha in, data table cliente, esquece pôr rows, aí dá erro. Então, tem que lembrar sempre de pôr o rows. Se eu não pôr, ó, ele vai ficar gritando, vai falar que está com erro. Olha lá, tá vendo aqui, ó, ele grifou que está com erro. A gente sempre esquece, então tem que lembrar de pôr o rows no final. Então, para cada linha. E agora o que eu vou fazer, então? Aqui dentro, agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar um cliente. Então, eu vou criar um cliente vazio. Depois eu vou colocar os dados da linha nele. Depois eu vou adicionar ele na coleção. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou pegar essa linha. Então, quando ele entrar aqui, ó, ele vai lá, for each, ele entra aqui no for each. Aí ele passa por aqui, opa, primeira linha, linha 1. Então, ele pega a linha 1 e entra aqui, ó. Então, Drauzio, estou com a linha 1. Cria um cliente, pega cada coluna da linha 1. Então, quais são as colunas da linha 1? Então, se ele tivesse na linha 1, ele vai falar assim, ó, bom, cliente, coloca o ID 1, o nome Drauzio, data de nascimento dia 2, o sexo 1, o limite 222. Terminei o cliente 1. Aí ele termina e adiciona na coleção. Então, é isso que ele vai fazer. Aí, a hora que ele terminou um, ele volta para cá para o começo, vem aqui e fala, qual que é o próximo? É o 2. Aí ele vai pegar o 2 e vai entrar aqui de novo. Ô Drauzio, agora eu estou com o 2. Cria o cliente vazio, coloca os dados do 2 lá dentro e adicione na coleção. Então a nossa coleção vai estar vazia, né, ali em cima. A hora que ele passar a primeira vez aqui, ele vem e vai colocar o primeiro cliente aqui. Passou a segunda vez, vem, coloca o segundo cliente aqui. Passou a terceira vez, vem, coloca o quarto cliente aqui. E assim, quantos clientes tiver, ele vai colocando. Então é assim que funciona. Então como é que eu crio um cliente vazio? Eu vou chamar de cliente é igual a novo cliente. Então aqui eu acabei de criar um cliente vazio. Então instanciei, lembrando que eu expliquei para você nas outras aulas, instanciar quando você dá um new, peguei o modelinho cliente, criei um novo. Agora eu vou colocar os dados dentro desse cliente. Como é que eu coloco os dados dentro dele? Cliente, ponto. Qual que é o primeiro campo dele? É o ID. Ele é igual. Ó, antes de começar, eu posso vir pela procedure, por exemplo, aqui, ó. Quais são os 4 campos que a procedure vai me devolver? ID, nome, sexo e limite, não é? Então vamos lá, o primeiro ID. Então vou ter que vir aqui, cliente, que meu cliente que está vazio, que é esse cliente aqui que eu acabei de criar, está vazio. Dei um new, quando você dá um new, você cria ele sem nada dentro. Ponto, ID vai ser igual. E agora, como é que eu faço para pegar o ID do cliente que veio lá do banco, que é esse D aqui, ó. Quando eu der select, é esse D aqui, ó, essa coluna, ó. Olha o nome das colunas, tá vendo? Ó, ID cliente, nome, data de nascimento, sexo, tem os nomes das colunas. Que esses nomes, eles são essas palavras que você colocou aqui. Como é que eu faço para pegar? Eu não estou nessa linha aqui, ó. Então eu vou falar assim, ó, nessa linha que eu estou, eu quero pegar, ó, abro o colchetes aqui, e ele fala para mim aqui, ele tem a opção, ó, essa opção que é esse construtor, o 3 e 6, que é, passa o nome da coluna que você quer pegar. Então, eu vou passar a coluna ID, tem que copiar igualzinho tá aqui, e colar lá, olha lá, ID do cliente. Pessoal, essa linha, quando você utiliza ela assim, ela vem como um object, tá? Um objeto.
Então, toda vez você tem que converter para o tipo que você está jogando aqui. Então, o meu ID do cliente, que tipo que ele é? Se eu passar o mouse em cima dele, ó, ele vai falar para mim aqui, ó, o cliente é um tipo, int. Então, ele é do tipo int, ele é um inteiro. Então, o que eu tenho que fazer? Convert, que é a classe convert. Essa classe convert, eu não sei se eu falei dela ainda. Ela é uma classe que ela tem pronta no .NET, que ela é usada para converter as coisas. Tá? Então, sempre que você for converter um objeto para alguma coisa, ou você quiser converter um texto para alguma coisa, ou um decimal para um inteiro, sempre que você for fazer uma conversão, você for transformar um tipo de dados em outro tipo de dados, você vai usar essa classe convert. Então, vamos falar assim, ó, convert.to, to em inglês é para, né? Eu quero converter para, nesse caso é um int, que é o id, é um int, abro parênteses, passo ele, fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, ó, como eu passei o mouse aqui e vi que era um int, eu estou falando que eu quero converter para int. Então, esse trecho vai ser sempre igual, ó, nunca vai mudar. Convert.to, isso aqui vocês vão colocar igual sempre. O que muda é o finalzinho, que é o que você está convertendo. Int, um decimal, uma data. Então você vem, olha no objeto de cá o que ele é e dá o convert no objeto de lá. Então vamos para o segundo. Então, o segundo campo do banco, o nome. O nome é um texto, né? Então, cliente.nome vai ser igual, olha lá, então vou repetir. Bom, vamos fazer a primeira linha. Então, eu quero pegar na linha, eu quero pegar o nome. Agora eu tenho que converter para o que é. O que ele é? Vou passar o mouse aqui. É uma string, é um texto, então isso aqui é um objeto, que ele sempre vem do banco. Lá no banco ele está de um jeito. Quando chega aqui, ele não sabe o que era que estava lá no banco. Então você tem que converter para o tipo que você quer aqui. Então convert.to, olha lá, igualzinho, só que nesse caso aqui, como é um texto, string. Abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. E aí eu coloquei o nome também. Vamos para o terceiro, data de nascimento. Então cliente... ponto, data de nascimento é igual, vou fazer direto agora, ó, convert.toDateTime, abro parênteses, passo a linha e falo qual que é o campo dentro da linha que eu quero pegar, ponto e vírgula. Olha lá, então nossa data de nascimento também está feita. Então vocês estão vendo que a linha aqui, ó, é a linha que está passando, tá vendo? Eu vou pegar o ID, o nome, data de nascimento, então, tá vendo aqui, ó, quando eu dou select, olha lá, ele entra nessa linha, ó, for each, ele vai fazendo um por um, ele vem nessa. Olha lá, aí você fala assim, ó, linha.id cliente, ele pega esse 1 que está dentro lá, aqui dentro. Aí você fala lá, linha.nome, ele vai pegar esse Drauzio 2 aqui. Aí você fala linha.nome, ele vai pegar essa data aqui, tá vendo? Então é isso que nós estamos fazendo naquele momento. Quando ele pegar os 5 campos, que ele terminar, o for each sai da primeira e vem para a segunda sozinho. O for each faz isso pra gente, ó. Ele vem para essa, aí ele vai fazer tudo de novo, vai pegar esses dados da segunda. Aí o for each vai para a terceira, o for each vai para a quarta, e quando não tiver mais, o for each sabe que acabou, ele sai fora, termina. Então vamos lá. Então o próximo campo é o sexo. O sexo é um bit, que é um boolean. Então cliente.sexo, eu quero converter para um boolean. E aí eu quero pegar a linha que está vindo e buscar o campo sexo dentro dela. E aí o próximo é o limite de compra, então eu quero ir no cliente, ponto limite de compra, é igual, eu quero converter para... O que o limite de compra é? Ele é um decimal, e aí eu vou transformar isso, pegar na linha o limite de compra, e aí tá pronto. Então olha que interessante, ó. Nesse momento eu termino de carregar o meu cliente. Então criei um cliente vazio aqui, aí passei o ID, passei o nome, nascimento, sexo, limite de compra. Terminou. Então aqui, na hora que eu chegar nesse ponto, esse cara aqui em cima que estava vazio nesse ponto, ele vai estar com as informações preenchidas. Então todas essas informações, se eu clicar aqui, ó, linha, ó, é a mesma linha, tá vendo? É uma linha só. Então quando ele entrar aqui dentro, ele vai estar na linha 1, ele vai pegar o ID, o nome, nascimento, sexo e limite de compra. Aí ele vai... Agora nós vamos adicionar na coleção. A hora que ele chegou no final aqui, ele volta para cá e fala assim, tem mais linha? Tem, então pega a próxima, a 2. Ele vem e faz isso aqui de novo. Então carregou a linha 2 e colocou na coleção. Aí ele terminou, volta para cá. Tem mais linha?
Tem, a 3. Vai. Tem mais linha? Tem. Tá vendo? Então, o for each é isso. Ele fica ali linha por linha, para cada linha, e ele vai carregando o cliente. E aí, aqui no final, o que eu faço? Eu pego a coleção, que é minha cliente coleção, e dou um add para adicionar o cliente na coleção. Então, a coleção lá em cima, que é a nossa coleção que está vazia, eu vou pegar e vou adicionar o cliente dentro dela, que é esse cliente que eu acabei de carregar. Então, exatamente nessa linha aqui é onde acontece isso aqui, ó. Exatamente nessa linha é onde adiciona, é onde ele vem aqui e coloca o cliente, que é o número 1 aqui na coleção. Então eu vou apagar os comentários, ó. Então se vocês quiserem rever os comentários, é só voltar um pouco o vídeo, porque ficou muito cheio de comentário. Então eu vou apagar os comentários aqui. Eu comento mais para fixar na hora que estava mostrando. Então olha lá. Eu crio a coleção, limpo os parâmetros, adiciono o parâmetro nome, vou lá, mando executar procedure, que é a procedure de consultar cliente por nome. E aí a hora que ele executa, ele vai trazer uma ou mais, nenhuma ou várias linhas aqui. Se ele não encontrar nenhuma linha, o que vai acontecer se ele não encontrar nenhuma linha aqui da table? Ele vai falar assim, para cada linha, não tem nenhuma, então ele já pula aqui para baixo. E aí ele devolve uma coleção vazia, que essa coleção aqui em cima está vazia, então ele vai devolver ela vazia. Se ele encontrar, ele vai percorrer cada linha aqui, vai colocando esses clientes nessa coleção, e a hora que terminar essa coleção, ó, se eu clicar o mouse aqui, ó, vou minimizar um pouco, tá vendo a coleção lá em cima que a gente criou? Ó, tá cinzinha aqui e aqui, tá vendo? Então, eu criei ela vazia aqui, dentro do for each ela vai colocando os clientes, e a hora que terminar ela vai e devolve para a tela essa coleção com os clientes. E aí aqui está pronto o nosso método de consultar por nome. Vocês viram que ele é um pouco mais complexo que os inserir, por conta aqui do for each, do data row. Então, ó, vamos lá, criei uma coleção, limpei os parâmetros, adicionei o nome, que é o parâmetro que a procedure precisa aqui, que é esse cara aqui. Mandei executar um data table, lembrando que data table, table tabela, data dados, data table é esse cara aqui, que é representado por isso, que é uma tabela de dados, que é esse desenho aqui, como se fosse uma planilha do Excel. E aí eu pego para cada linha dentro dele, ó, então vai estar aqui dentro, aquelas 4 linhas vão estar aqui dentro. Aí o for each, que significa para cada, data row é linha, ó, eu tenho data table e tenho data row. Tá? Então, se eu passar o mouse aqui em cima, ó, só para lembrar, o data row está dentro do namespace system.data. Vocês lembram do namespace system.data? É esse cara que a gente colocou aqui em cima, ó, using system.data. Então, a gente tem o data row dentro dele. E o data table, mesma coisa, ó, data table também, system.data, está lá dentro. Então, são duas classes, são dois objetos prontos que a gente usa para mexer com o banco de dados. Criei o cliente vazio, então nesse ponto aqui eu criei o cliente vazio. Coloco as coisas dentro desse cliente, então, ó, ID. Lembrando que todos eles, ó, se vocês olharem, convert to, tá vendo? Ó, todos eles, o que muda é o finalzinho, ó. Int 32, string, quer dizer, essa temporada eu usei um de cada tipo para vocês terem como exemplo. Então aqui eu tenho um número, aqui eu tenho texto, aqui eu tenho uma data e hora, aqui eu tenho um boolean, que é verdadeiro ou falso, e aqui eu tenho um decimal. Então vocês sabem como converter cada um deles aqui. Aqui, ó, na frente da linha, onde eu coloco o texto, é exatamente o nome que tem que estar na procedure. Tá? Então, esses nomes que vocês colocarem aqui, é o nome que tem que estar lá. Tá? Se de repente tiver um apelido, por exemplo, se a procedure tiver assim, ó, as código. Tá? Se por acaso você entrar numa empresa e tiver assim, aí o que vale não é mais o ID, o que vale é o código. Aí teria que vir, pegar esse código e colocar código aqui, tá? Se tiver apelido. Deixa eu desfazer aqui. Porque, ó, quando eu dou um select, tá vendo que eu apelidei, ó? Quando eu dou select, aqui vocês vão ver que no cabeçalho aqui, ó, não tá mais a palavra ID, tá a palavra código, tá vendo? Então, sempre lá no .NET, o que manda é o nome. Então, se você tiver sem nada, o nome é o próprio campo. Se você colocar as aqui ou colocar alguma coisa aqui na frente, é o apelido que você deu para aquele campo, aí tem que pôr o apelido lá no .NET, nas regras de negócio. E então, quando eu termino de colocar cada campo aqui dentro do cliente, eu coloco ele na coleção. A coleção é a coleção que está declarada no começo, aqui, ó.
Então eu declarei a coleção, adicionei o cliente na coleção e no final eu dou o return aqui embaixo. Então esse return, eu vou minimizar, ó, o return aqui, ele quando eu falo return, quer dizer que eu estou devolvendo essa coleção para o método aqui. Tá vendo que eu falei que eu ia devolver para ele a porta de saída ia ser uma coleção de clientes? Então, quando eu chegar no final desse método, eu tenho uma coleção cheia de clientes dentro e aí eu devolvo ela para a tela. E a tela vai pegar essa coleção e vai trabalhar com ela. Então, fica concluído aqui o nosso método de consultar por nome. Como a aula já estendeu bastante, então eu vou finalizar essa aula de hoje nesse método. E na aula que vem eu mostro o outro método que é igualzinho, eu só vou construir ele rapidamente, que é o método de constar por ID. Vamos compilar para ver se está tudo ok, como eu tenho feito todas as aulas. Então eu vou dar um botão de View aqui para compilar, a gente pode vir em View, Output, para exibir aqui embaixo. Vou dar um botão direito aqui e vou dar um Build. Ah, ele falou que ele compilou com sucesso, que é o que a gente está mexendo, não teve 0 falhas, atualizou 3. Se eu quiser recompilar, como eu sempre mostro, botão direito Clean, ele limpa todas as DLLs. Então limpou todas as DLLs e aí eu dou um botão direito, Rebuild, aí ele vai compilar todos os projetos de novo. Olha lá, compilou todos, 4 com sucesso, 0 falhas e pulou 0. Então está compiladinho nosso projeto. Vou minimizar o consultar cliente por nome e na aula que vem nós vamos fazer o último. Então na aula que vem encerra a regra de negócio, que é na aula 12, que é a aula que vem, e aí na aula 13 a gente já deve começar a fazer as telas. Então nós vamos sair dessa parte de código, por enquanto foi só código na temporada, então na aula 12, provavelmente na aula 13 nós vamos começar a mexer com formulários, aí fica, para quem gosta de mexer com as telas, fica mais interessante e você começa a desenhar as telas.